Embora tenha sido aprovado por 21-5 na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, vai encontrar a oposição no plenário do Senado, tal como aconteceu com o chamado BCIAS, né? Que foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça e recusado pelo plenário do Senado, numa recusa que não havia nos últimos 135 anos. Benedito Gonçalves é aquele que soprou no ouvido de Alexandre de Moraes, mas foi captado pelo microfone do salão, missão dada, missão cumprida. Ele foi integrante do Tribunal Superior Eleitoral e a oposição se queixa de posições dele politizadas contra Bolsonaro e contra Deltan Dallagnol. A indicação é de corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que julga os juízes, menos os do Supremo. Quem julga os do Supremo é o Senado, é o único que pode julgar, só que não quer, né? Pelo menos o presidente do Senado não quer, que pode julgar ministro do Supremo por desrespeito à Constituição. Bom, queria comentar com vocês sobre essa história de soberania que se fala tanto, né? A propósito da classificação de grupos armados brasileiros que aterrorizam populações brasileiras. 50 milhões de brasileiros estão sob o medo imposto por essas facções criminosas, achando que invadiu a soberania brasileira, né? O diretor-geral da Polícia Federal chegou a dizer que é um equívoco do governo americano. Depois ele disse que está disposto a trabalhar junto com o governo americano para combater o crime. Ora, como assim equívoco se o governo americano tomou uma decisão com base numa lei americana? Não tem nada a ver com a lei brasileira, que não considera isso terrorismo. Nada a ver. A lei americana, que vale para o território americano, para a jurisdição americana, é essa. Não tem nada a ver com a lei brasileira. A lei brasileira vai continuar dizendo que não é terrorismo. Terrorismo tem que ter cunho religioso, étnico, político, etc. Nada afeta. São essas facções lá nos Estados Unidos. Já tem de 12 a 19 estados, como eu já disse aqui, onde essas facções estão presentes. E, claro, fazem lavagem de dinheiro em empresas, bancos que operam nos Estados Unidos. Então, o governo americano terá a força de vetar isso, de fazer uma pressão financeira, uma asfixia financeira. Mas claro que não vai agir aqui no Brasil. Só quem pensa que pode agir no outro país é o ministro Moraes, né, que está sendo processado por isso, está com prazo até dia 12 para se defender lá nos Estados Unidos, né? Na Justiça Federal, na Flórida. Porque entrou na jurisdição direto lá, dando ordens para bloquear contas de pessoas que moram nos Estados Unidos, que estão, portanto, sob a lei americana, né? E de empresas americanas, inclusive empresa de Donald Trump, imagina só, né? Bom, mas aí é outro assunto. Então, só para esclarecer isso, aqui no Brasil, o governo fala em combater o crime, mas não combate. Estão tomando conta da Amazônia, né? Fala muito de soberania sobre a Amazônia, mas não combate. A última que a gente tem notícia é em 2019, quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a Polícia Federal estavam combatendo o crime, o bandido lamentando que com o PT, com o governo do PT, tinha um diálogo cabuloso. Essa é a última notícia que a gente tem a respeito desse assunto. Bom, uma outra questão. Vejam só, alguma coisa deve estar errada aqui no Brasil. Porque houve um terremoto nas Filipinas. Olha, terremoto 7,8 na escala Richter. Isso é um senhor terremoto.
morreram 30 pessoas. Aqui no Brasil, no Corpus Christi e só nas BR, nas estradas federais, morreram 98 pessoas. De Brasília, Alexandre Garcia.